A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos para mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Na aula passada estivemos estudando a lição de número 4, o chamado de Paulo para ser apóstolo, e analisamos juntos como Deus trabalhou primeiro na vida de Paulo, para depois ele ser o apóstolo que foi. E hoje, na lição de número 5, estaremos analisando o centro da mensagem de Paulo, que certamente foi o maior pregador, o maior teólogo e o maior defensor do cristianismo. E o centro da mensagem do apóstolo Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Este era o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Hoje a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 18 ao 5, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5. O nosso objetivo geral é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O primeiro ponto geral é destacar a centralidade da pregação de Paulo. O segundo, elencar as expressões chaves na doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Mas, antes de analisar e expor a palavra de Deus e entendermos os seus tópicos e subtópicos, permita-me antes fazer uma observação quando o apóstolo Paulo fala acerca da mensagem da cruz e que Jesus Cristo e este crucificado era o centro da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando dá ênfase à cruz de Cristo, por exemplo, podemos ver isso no versículo de número 17 de 1 Coríntios, aqui na leitura bíblica em classe mesmo, no versículo de número 18, quando ele fala: porque a palavra da cruz, ou em uma outra tradução, a mensagem da cruz. Podemos ver isso no versículo 23, quando ele diz que o centro da mensagem dele era Cristo crucificado. Ou no versículo 2 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E Paulo também vai dizer aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que ele não se gloria a não ser na cruz de Cristo. Essa ênfase que o apóstolo Paulo dá à cruz não é para engrandecer a cruz em si mesmo. Paulo não está aqui querendo dizer que a cruz por si só tem algum poder especial para libertar alguém, ou que a cruz por si só é algo importante. Não é isto que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele dá ênfase, que a mensagem dele é Cristo e Cristo crucificado, que ele se gloria na cruz de Cristo, ou a mensagem da cruz. A ênfase dele não é o objeto que é a cruz, mas sim na obra em que Cristo realizou por toda a humanidade na cruz do Calvário. O que tem valor não é a cruz, mas sim a obra que Cristo executou por toda a humanidade na cruz do Calvário. Então, quando Paulo usa a expressão a mensagem da cruz, ele está literalmente falando da obra que Jesus realizou por toda a humanidade. É esta ênfase que o apóstolo Paulo quer dar quando ele usa estas palavras-chave para falar a mensagem da cruz, Cristo crucificado. E você pode até ver na verdade prática que o pastor Elianai Cabral, escritor, nos diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, o apóstolo Paulo estava falando sobre a obra que Cristo realizou por todos nós. Então, dito isto, para evitar qualquer equívoco de interpretação nas palavras de Paulo, Paulo estava dando a ênfase na obra de Jesus Cristo e não no objeto que era a cruz do Calvário. Pois bem, o primeiro ponto nos diz a centralidade da pregação de Paulo. Já temos visto no tema que Jesus Cristo e este crucificado era o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Mas por que Cristo era o centro da mensagem do apóstolo Paulo? E eu queria ver com você nesse primeiro subtópico, que fala o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sabemos que Cristo foi o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Mas agora eu queria elencar com vocês algumas razões e destacar o porquê ele foi o centro da mensagem do apóstolo Paulo. E primeiro eu queria chamar a sua atenção em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 17. Não tem aí na revistinha, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia. Paulo diz assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então, o primeiro motivo, ou a primeira razão que eu quero destacar aqui, porque Cristo era o centro da mensagem do apóstolo Paulo,
é porque Cristo é o centro do Evangelho e Paulo foi enviado a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Cristo é o centro, não existe Evangelho fora de Cristo. Não existe boas novas fora de Cristo. As boas novas estão fundamentadas em Cristo. E isso é tão verdade que quando Paulo escrevia aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6 e 7, ele fala que estava admirado que tão depressa os Gálatas passaram para outro evangelho. E aí ele corrige que na verdade não é outro evangelho, mas há alguns entre vós que os perturbam. Então, Paulo estava falando dos líderes, ou os falsos líderes que estavam falando que era necessário Jesus Cristo e mais as obras da lei para serem salvos. E Paulo vai lá e afirma, não é necessário nada além do Senhor Jesus Cristo, nada além da obra que ele fez para que sejamos salvos. A salvação é pela fé na obra que Cristo realizou por nós. Então, o Evangelho, ele não é fora de Cristo, não tem Evangelho fora de Cristo e nem além de Cristo, que é o que Paulo estava falando aos Gálatas. O Evangelho, as boas novas, são somente em Cristo Jesus. E por Jesus Cristo, seu centro, o fundamento e único do Evangelho, dessas boas notícias, logo a mensagem de Paulo teria como centro Jesus Cristo, porque ele é o centro do Evangelho. Mas eu queria destacar uma segunda razão ainda, e você pode acompanhar comigo aqui no versículo 24 da leitura bíblica em classe, que Cristo é o centro da mensagem de Paulo, porque, primeiro, ele é o centro do Evangelho, e segundo, Cristo é o poder de Deus. Parte A do versículo de número 24 de 1 Coríntios. Cristo é o poder de Deus. O centro da mensagem de Paulo era Cristo e este crucificado, porque é através desta mensagem que Deus, pelo seu poder, liberta os pecadores. Cristo é poder de Deus para nos salvar. Outro sim, uma terceira razão, Cristo, ainda no versículo 24, é o centro da mensagem do apóstolo Paulo, porque ele também é a sabedoria de Deus, parte B do versículo de número 24. Então, eu sei que muitas pessoas gostam de frases de efeito, de fazer o melhor nas palavras, e tá certo, tem que ser o melhor mesmo. Mas não devemos nos apoiar jamais em nossa própria sabedoria, porque ela falha. Não devemos jamais mudar a mensagem, porque a mensagem de Cristo e este crucificado, a obra que ele fez por nós na cruz do Calvário, é o poder de Deus e sabedoria de Deus para nos salvar. É a forma sábia que Deus liberta o pecador. Estaremos discorrendo um pouco e aprofundando mais acerca disso nos próximos subtópicos. Mas eu queria destacar ainda uma quarta razão, porque Cristo é o centro da mensagem do apóstolo Paulo. E a outra razão é porque Cristo é o centro das Escrituras. Isso mesmo. Quando olhamos para Lucas capítulo 24, do versículo 25 ao 27, quando Jesus caminha com os dois discípulos que estavam a caminho de Emaú, Jesus começa a falar com eles. Claro, estes não o reconheceram de início, mas Jesus começa pela Escritura, desde Moisés, os Salmos e os profetas, a anunciar a eles o que Cristo devia padecer. Então logo mostra que todas as Escrituras, o Antigo Testamento, falava de Cristo. Outro sim é em João capítulo 5, versículo de número 39, quando Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, pois elas testificam de mim. Então, uma vez que Cristo é o centro das Escrituras, as Escrituras falam de Cristo, Cristo é o centro da palavra de Deus, logo, por este motivo também, a mensagem de Paulo tinha como centro o Filho de Deus, Cristo e este crucificado. Mas, quinta razão e última para passarmos para o outro tópico, eu destacaria aqui o que o pastor Elienay fala aqui no primeiro subtópico, no finalzinho dele, quando ele diz, Cristo crucificado, por isso os judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Então, Cristo é o centro da mensagem do apóstolo Paulo, porque ele é o único meio de salvação. Quando eu me lembro aqui de João, capítulo 14, versículo 6, que ele fala que ele é o único caminho, não há outro caminho. Eu lembro-me das palavras de Pedro, em Atos, capítulo 4, versículo de número 12,
quando ele fala que o nome de Jesus Cristo é sobre todo nome e não há outro nome em que há salvação. O apóstolo Paulo também reforça isso em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, quando ele fala que o nome de Jesus Cristo está sobre todo o nome. O nome dele está acima de todos e é o único nome que importa que os homens sejam salvos. Não há salvação por meio de outra pessoa, de outro alguém, a não ser Jesus Cristo. E é pelo fato de Jesus Cristo ser o único caminho, do Evangelho, dele ser o centro do Evangelho, o centro das Escrituras, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que ele ocupava o centro da mensagem de Paulo. E por que se Paulo, o maior pregador, não ousou colocar outro alguém no centro de sua mensagem, por que muitas pessoas hoje o têm feito isso? É uma coisa que devemos pensar. Não temos o direito de mudar a mensagem ou de colocar outro ser no centro, a não ser Cristo Jesus, porque ele é o centro de tudo. Mas analise comigo agora o segundo subtópico, que diz: a palavra da cruz é loucura da pregação. E eu queria me deter um pouco aqui com vocês a exposição do texto para entendermos melhor isso. O que o apóstolo Paulo quis dizer que a pregação da cruz é loucura, ou que a pregação é loucura? Eu convido vocês a vir na leitura bíblica em classe a partir do versículo de número 18. Vamos ver para quem a palavra da cruz era loucura. Parte A do versículo de número 18, Paulo fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou para os que se perdem. Então perceba, Paulo está deixando claro que para os que se perdem, para os que estão em condição de morte eterna, a palavra da cruz para estes é loucura. E é interessante que o apóstolo Paulo ele toma todo cuidado para não dizer que essas pessoas estão perdidas definitivamente. Por isso que ele coloca o termo para os que perecem, os que se perdem. Isso indica que eles estão longe de Cristo, que não receberam, que não creram na obra que Cristo realizou por eles. Então eles estão se perdendo. Se morrer nessa condição, irá para o inferno. Então Paulo usa esse termo, para os que se perdem, é loucura. E de fato a pregação é loucura para os que se perdem, para os que rejeitam as boas novas em Cristo Jesus. Mas perceba que a pregação, ela não é loucura na parte B para os que estão sendo salvos. Para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus, que nos tirou das garras de Satanás, que nos tirou e nos livrou da morte eterna. Agora perceba que Paulo ele toma o mesmo cuidado, assim como ele diz para os que se perdem, ele coloca o mesmo cuidado, mas para nós que somos salvos. O termo aqui de Paulo é mais ou menos assim: eu e você em Cristo Jesus estamos salvos. Nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Mas a nossa vida aqui na Terra é um processo de transformação e de um relacionamento contínuo com Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, se em algum momento nesta jornada eu me afastar de Cristo, eu abandonar a minha fé, então eu não estarei mais na condição de salvo. Por isso que Paulo toma todo cuidado, mas para nós que estamos sendo salvos. Então você perceba que Paulo não está dizendo que a pregação é loucura, mas ele está dizendo que ela causa efeito diferente e pessoas diferentes. Para uma pessoa que está se perdendo, está perecendo, está cega espiritualmente, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E eu queria me aprofundar mais nisso para que você entenda e não interprete errado, achando que Paulo está dizendo que a pregação é loucura ou que Deus é louco. Eu queria me aprofundar mais aqui nesse terceiro subtópico, que fala para os judeus e gregos. Note comigo aqui no versículo de número 20, que Paulo começa a questionar: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? O grande questionador que faz as grandes perguntas? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aí ele aplica no versículo 21, parte A. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então perceba que o mundo, ele não conhece a Deus, ou as pessoas. Ninguém pode conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Ninguém vai se achegar a Deus pelo próprio esforço. É isso que Paulo está afirmando aqui. Visto que eles que se achavam sábios, os judeus e os gregos, os filósofos, se achavam sábios e
Os judeus achavam que era uma fraqueza o Cristo crucificado. E os gregos achavam que era loucura ter o Filho de Deus como o que reconcilia, Deus reconciliando através do Filho dele, o mundo consigo mesmo. O Cristo encarnado morrendo da pior forma que havia naquela época, morte de cruz. Então os gregos eles achavam loucura e os judeus achavam fraqueza. Aí Paulo está falando, olha, visto que na sabedoria dos homens vocês não conheceram a Deus, aqui no versículo de número 21. Então é impossível pelos nossos próprios esforços, assim como foi impossível para aquelas pessoas que se achavam sábias, conhecer a Deus pela própria sabedoria. Não é por obras, não é por méritos, mas é pela graça de Deus. E aí na parte B do versículo 21, vai falar como graciosamente Deus nos salva. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Lembrando que Paulo não está dizendo que a pregação é loucura. Para os que perecem é loucura, mas para os que é salvo é sabedoria e poder de Deus. Então Paulo aqui está contrastando o jogo de palavras. Na visão dos gregos era loucura. E Paulo fala, pois isso que vocês chamam de loucura, Deus salva por meio dessa pregação. A mensagem da cruz, a obra que Cristo realizou por toda a humanidade. É isso que Paulo está contrastando aqui, não que ele está dizendo que a pregação é loucura, mas de fato para os que perecem, ele diz, é loucura. Mas Deus ele salva os crentes pela loucura da pregação. Então vamos tirar alguns ensinamentos aqui. Em Romanos 10:17, Paulo explica que a fé vem pelo ouvir, e é ouvir da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para os perdidos, o Espírito Santo é quem opera no interior daquela pessoa, tirando as vendas dos seus olhos. É a ação do Espírito Santo que torna possível recebermos a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E Deus ele opera essa salvação justamente por intermédio da proclamação do Evangelho, da palavra dele. É aí que o Espírito Santo atua nos pecadores, chamando-os para debaixo, para receberem essa salvação que Deus tem ofertado, que Deus tem dado gratuitamente por meio de sua graça. E para os gregos que buscavam sabedoria, Paulo falava, nós pregamos a Cristo, que é sabedoria de Deus. Você quer olhar para a sabedoria? Olhe para como Deus resolveu o problema do pecado na cruz do Calvário. Você quer olhar para o poder de Deus? Olhe como Deus nos liberta da escravidão do pecado por intermédio da obra que o Filho dele realizou na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então é este que é o contraste aqui. Paulo não está dizendo que a pregação é louca e Paulo não está chamando Deus de louco, irmãos. Paulo também não diz que Deus tem fraqueza. Versículo de número 25 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, Paulo não está chamando Deus de louco, e nem no hipótese ele está insinuando que Deus é louco, e nem que Deus tem fraqueza. Mas é pegando desde a visão dos judeus, que não eram convertidos, e dos gregos que não eram convertidos. Para os gregos era loucura um Deus encarnar e morrer numa cruz, a pior forma de morte na época. E para os judeus isso era sinal de fraqueza, eles não criam no Messias que morreria. Então, dentro da visão dos que não criam, que achavam que era loucura e que achavam que era fraqueza, aí Paulo aplica aí, isso que vocês chamam de fraqueza, essa fraqueza de Deus, que é o Cristo crucificado, que tomou o nosso lugar, se fez pecado por nós e levou sobre si todas as consequências dos nossos pecados e morreu pendurado no madeiro. Isso que vocês chamam de fraqueza é mais forte do que toda a força do ser humano. É isso que ele fala, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E olhando para os gregos que achavam que era loucura, Paulo está falando, isto que vocês acham que é loucura, o Cristo na cruz do Calvário. Essa loucura que vocês acham que é mais sábia do que os homens. Ou em outras palavras, é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. Isso que eles achavam que era fraqueza era mais forte do que todos os homens. Isso que eles achavam que era loucura era mais sábia do que a sabedoria de todos os homens. Então é isso que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui. Pois bem, eu convido vocês a ouvirem comigo o segundo ponto. Expressões-chave da doutrina de Paulo. 3 são essas expressões: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado
e o Cristo ressurreto. Eu quero chamar sua atenção para algo aqui que as três falam da mesma coisa. Quando Paulo fala do Evangelho de Cristo, lembrando que só existe boas novas em Cristo, a palavra Evangelho significa boas notícias, Paulo automaticamente tem que falar do Cristo crucificado, porque essas boas notícias só vêm por intermédio da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E quando Cristo fala da cruz do Calvário, da morte que Cristo morreu por todos nós, no nosso lugar, morte substitutiva, ele tem que anunciar o Cristo ressurreto, mas Cristo ressuscitou. É por isso que há essas boas novas, é por isso que a nossa esperança viva está. Então, seja Paulo falando Cristo crucificado, através daí ele anuncia que Cristo ressuscitou e que há as boas novas do Evangelho. Se ele começar falando que Cristo ressuscitou, automaticamente ele vai falar porque Cristo morreu e há boas novas porque ele executou, ele efetuou esta obra eterna de redenção para todo aquele que nele crê. Então essas são as palavras-chave, mostrando que Cristo é o centro, ou foi o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Agora permita-me aprofundar um pouquinho mais acerca do Evangelho de Cristo, que também fala do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Como os irmãos bem sabem, Evangelho significa boas notícias. E essas boas notícias, como já dissemos antes, Cristo é o centro delas, então só existem boas notícias em Cristo Jesus. Mas para que você compreenda melhor o que são essas boas notícias, para fazer mais sentido, eu preciso primeiro falar as más notícias. E eu queria então elencar 3 más notícias para depois falar de 3 boas notícias. Então, a primeira má notícia que temos, encontramos em Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O homem que pecou fica separado de Deus. Agora, aí entra a má notícia. Nada do que eu fizesse por mim mesmo, nada do que você fizesse por você mesmo, poderia fazer com que os seus pecados fossem perdoados ou fossem pagos. Pecado é fazer coisa que não agrada a Deus. Nada do que fizermos por nós mesmos vai limpar ou vai tirar os nossos pecados de nós mesmos. Você se ajoelhar, andar de joelho daqui ao Japão, não tira seus pecados. Você se mutilar, se flagelar, isso não tira os seus pecados. E por fim, você entregar a sua própria vida não paga os seus pecados. Então esta é a má notícia. Nada do que você fizer por você mesmo vai fazer com que os seus pecados sejam perdoados. A segunda má notícia, então, é porque uma vez que não podemos fazer nada por nós mesmos para termos o perdão de Deus, nós estamos separados e continuaremos separados de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O pecado. Então, a segunda má notícia é que estaríamos eternamente separados de Deus. E a terceira má notícia é que com isso estaríamos condenados ao inferno, a uma vida de eternidade de sofrimento, separados de Deus. Mas a boa notícia em Cristo Jesus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é que quando você recebe o que Jesus fez em seu nome, quando recebemos a obra que ele fez em nosso nome, a partir deste momento você tem o perdão de Deus. A partir deste momento, gratuitamente, porque você creu no que ele fez em seu nome, você tem o seu relacionamento restaurado com Deus. E terceiro, por fim, você tem a vida eterna ao lado de Deus, no momento em que você recebe e aceita o que Cristo fez em seu nome. Pois bem, agora partindo já para o último ponto, os efeitos da mensagem da cruz. O pastor Elianai Cabral, ele elenca aqui os efeitos positivos de uma pessoa que foi transformada, que está sendo salva, como diz no versículo 18, parte B, mas para os que estão sendo salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Então o pastor Elianai, ele elenca 3 efeitos positivos. Mas antes de falar desses positivos que o pastor Elianai elencou, eu queria falar dos efeitos negativos da mensagem da cruz. E aí você pode estar se perguntando, mas a mensagem da cruz tem efeito negativo? Sim, como vimos no versículo de número 18 do capítulo 1 de Coríntios. E eu retorno a ler só para que vejamos isso sem dúvida. A mesma mensagem, a mensagem da cruz, falando da obra de Cristo por toda a humanidade, para os que perecem é loucura, mas para os que
estão sendo salvos, que recebem a Jesus, é o poder de Deus. Então você perceba que a mesma mensagem tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Então permita-me elencar alguns efeitos negativos à luz da Bíblia. Eu convido você a abrir comigo segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 14 ao 16, para fundamentar melhor isto que eu estou dizendo a vocês. Capítulo 2, versículo de número 14 ao 16. Eu estou usando a tradução da Nova Almeida atualizada. Nos diz assim: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Veja a mesma referência. Para com os que se perdem, ele diz no versículo 16, para estes com cheiro de morte, para a morte. Mas para os que se salvam, para com aqueles aroma de vida para a vida. Então Paulo aqui está dizendo, neste capítulo 2, versículo 14 ao 16, da segunda carta aos Coríntios, que este conhecimento que Deus manifesta como fragrância de perfume por meio dos que são deles, dos que receberam a Cristo, este mesmo perfume para os que se perdem é de morte para morte, mas para os que estão sendo salvos é para a vida. Então você perceba que para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura, é fraqueza e é morte. Mas agora os efeitos positivos para os que estão sendo salvos, que recebem a mensagem positivamente, crendo em Jesus Cristo, o efeito é que a mensagem da cruz é sabedoria de Deus, é poder de Deus e é vida. Mas o efeito também positivo da mensagem da cruz é uma vida de humildade. A mensagem da cruz ela não causa orgulho em nós. Não é mérito nosso. Não tem obra humana. Na cruz do Calvário nós vemos o quão horrível é os nossos pecados. Nós vemos o quão miseráveis somos nós. Não temos do que nos orgulhar. Se você quer ver o que Deus pensa do homem, é só você olhar para a cruz do Calvário. Quando Cristo assume o nosso lugar e Ele toma sobre si os nossos pecados e também as consequências dos nossos pecados, é só olhar para a cruz do Calvário que Deus pensa de nós, das nossas obras. Deus abomina tanto o pecado. E quando olhamos para a cruz do Calvário, vemos o quão miseráveis somos. E só temos que humildemente nos achegarmos a Deus e agradecer a Ele por ter nos efetuado esta eterna redenção em Cristo Jesus. Algo que nós não poderíamos fazer nem por nós e nem por ninguém. Deus em Cristo Jesus fez por nós isso e tem aplicado em nossos corações a todos aqueles que têm recebido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, a mensagem da cruz, ela tem um efeito em nossas vidas de nos trazer humildade, de sabermos que nada somos, que somos pó, que somos miseráveis, mas que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos salvado, tem nos imputado perdão em Cristo Jesus, temos sido justificados em Cristo Jesus. Deus tem apagado, tirado os nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Mas uma terceira e última lição do efeito da mensagem da cruz, uma vida na dependência do Espírito Santo. Uma vez que entendemos que nós, nada do que fizéssemos poderia nos salvar, nós entendemos que nada do que vem de nós mesmos é bom. Tudo que vem de bom de mim é Cristo. E tudo que você vê mal em mim sou eu mesmo. Uma frase de João Calvino. E uma frase que eu corroboro e eu aceito muito bem. Porque o que vem de bom em mim é a obra do Espírito Santo na minha vida. Então não devemos depender de nós mesmos. Mas uma vez que a mensagem da cruz, ela acha espaço em nossos corações, nós sabemos que devemos viver uma vida de dependência no poder de Deus, na força de Deus, na sabedoria de Deus. Pois bem, agora eu queria concluir esta lição citando com vocês Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Qual deve ser o centro da nossa mensagem à luz da lição que estudamos hoje, à luz da vida de Paulo, que foi o maior pregador? Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus dá uma ordem. Ele fala, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que a ordem de Jesus para os discípulos não é pregar a si mesmo,
não é se envolver em debates loucos de genealogias, que para Paulo isso não serve de nada. Mas a ordem é para pregar o Evangelho de Cristo, pregar as boas novas em Cristo, sobre o perdão que temos gratuitamente pela obra que Cristo efetuou por nós na cruz do Calvário, sobre como nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado em Cristo Jesus, sobre como podemos ter a vida eterna, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E a nossa esperança viva está em Cristo Jesus. E eu concluo, se Cristo não for o centro da sua vida, normalmente acontecerá que na sua pregação ele não terá preeminência. Mas, se Jesus é o centro da sua vida, ele será o centro da sua mensagem também. Que Deus abençoe ao querido professor, querida professora, querido aluno, que vocês possam ter uma boa aula neste domingo. A paz do Senhor.